Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do IntelliTalks, aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil. Estou com dois convidados especiais aqui, a Flávia Rafaeli, Head de Transportes na Petlove. Obrigado por ter vindo, Flávia. Eu que agradeço pelo convite. E também aqui com o Fernando Abdala, que é diretor de CS na IntelliPost. Obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Bom, o nosso papo de hoje aqui, o nosso painel, é do clique ao latido alegre. Como a logística e experiência encantam no mercado pet. Bom, nesse painel nós vamos explorar como a logística e a experiência do cliente podem se unir para gerar encantamento e fidelização no mercado pet. Antes de começar, você tem um pet, Fernando? Tenho sim. O meu pet não é tão convencional, é um cavalo. Ah, é um cavalo. Legal. Ele não fica dentro de casa, mas é um pet. Legal. E a Flávia tem algum pet? Eu tenho também, eu tenho uma gatinha persa. Ah, que legal, que legal. Bom, eu também tenho uma vira-lata e acho que a gente quer o melhor para eles, né? Com muito carinho e oferecer uma logística bacana. Bom, eu queria começar falando com a Flávia de um dado muito interessante que a gente tem, que é o seguinte: o mercado pet brasileiro, ele cresceu 9,6% em 2024, é um número expressivo, né? Esses dados são do Instituto Pet Brasil. Eu queria saber de você, Flávia, como esse crescimento acelerado impactou nas estratégias logísticas da Petlove, principalmente em relação à previsibilidade da entrega, ninguém quer ficar esperando, né? E SLA em diferentes regiões aí do Brasil. Claro. Esse crescimento traz bastante oportunidade, mas também alguns desafios. E na Petlove não foi diferente, e nós identificamos esse crescimento principalmente fora dos grandes centros. E aí entrou a nossa estratégia em associar novas parcerias com transportadores regionais. Foi aí que a gente conseguiu garantir o melhor SLA possível e atuando também no acompanhamento das entregas de ponta a ponta, reforçando, né, todo esse controle que a gente já fazia, mas entendendo que era necessário esse reforço, principalmente pelo aumento de demanda. Legal. Quer dizer, esse crescimento que a gente viu aí, quase 10%, um número impressionante, né? No mercado que não para de crescer. Você tem visto isso fora dos grandes centros. É isso. Essa é a percepção de vocês. Exato. Legal. E como é que tem sido a atuação da Petlove fora desses centros? Como é que vocês têm feito para chegar nessas cidades menores, enfim, para atender esse cliente que também quer produtos do segmento pet? Aumentar a capilaridade é essencial, então reforçando ali a busca por parceiros locais, regionalizados, que tenham essa expertise de entender como a gente consegue chegar mais rápido, porque a velocidade é essencial, acompanhando esse crescimento. Então a nossa procura e a nossa estratégia seguiu essa linha. Legal. Queria te perguntar o seguinte também: qual que é o fator logístico que você acha que mais gera encantamento para o cliente aí? Né? Velocidade, né? Então chega rápido, garanto que chega rápido. Previsibilidade, né? Ou uma comunicação mais proativa. Olha, tá chegando, vai chegar, e depois já chegou, né? Aquela notificação que a gente adora receber, né? Claro. Você tá trabalhando, tá no mercado, chegou, legal, dá uma tranquilidade, né? Qual desses fatores você acha que gera mais encantamento? E também como é que vocês medem esse encantamento? A velocidade, sem dúvida, é um dos principais fatores, não só para o negócio pet, mas também para todos os clientes. Mas principalmente falando de Petlove, nós temos itens de urgência, como medicamentos para pets, então a velocidade faz toda a diferença. Mas os outros fatores são fundamentais para garantir esse encantamento quando a gente olha principalmente ali para as oportunidades e o que faz a diferença para o cliente. O que vocês têm aí que tem gerado encantamento, ou que vocês percebem que gera um encantamento maior do cliente? A comunicação, a antecipação, né? Então a gente falou ali da previsibilidade. Esse é também um fator que, adicionado à velocidade, traz esse encantamento e a fidelização, né? Então nós medimos esses fatores por meio de indicadores como SLA e principalmente pelo NPS. No NPS, nós disparamos essa pesquisa logo que a entrega é confirmada. Então, o recebimento foi confirmado, nós disparamos essa pesquisa para que o comprador possa falar como foi a experiência e a gente confirme se foi realmente uma entrega com encantamento ou se foi apenas uma entrega qualquer ou que apresentou algum desvio, algum ponto de oportunidade que não chegou até nós, para que nós tivéssemos tempo de atuar de forma preventiva, corretiva, mas com velocidade. Fernando, queria saber de você e vou trazer um dado aqui para a gente conversar. Segundo a pesquisa da Octadesk, 55% dos consumidores brasileiros desistiram de compras online por problemas de entrega. É um número muito grande, né? É um número muito grande. Como a IntelliPost tem apoiado seus clientes no setor pet? Como a IntelliPost tem apoiado seus clientes no setor pet a reduzir esse índice
e garantir entregas de primeira experiência perfeita. Porque assim, 55% desistindo de compra é muito dinheiro que a gente está deixando na mesa. E acho que a Intelipost tem ótimas soluções aí para ajudar quem precisa fechar essa compra aí, quem precisa oferecer para o seu cliente um serviço de mais qualidade, né? Sem dúvida, Márcio. Esse é um dado muito relevante e o que a gente tem visto cada vez mais como estratégia para garantir que o cliente não abandone o carrinho é conectar a carga certa com o transportador correto. Então a Intelipost vem trabalhando bastante com o lançamento de um novo módulo chamado Optimize, onde a gente consegue direcionar para os nossos clientes os melhores transportadores para cada região. Então, olhando para toda a base da Intelipost, nós conseguimos identificar quais são as transportadoras que estão performando melhor em SLA e permitir também que os clientes façam filtros por faixa de peso, por região, por rota de origem, por destino, garantindo que o nosso cliente consiga trabalhar com a transportadora de melhor performance. Essa tem sido uma estratégia bem importante a ajudar o gestor logístico a tomar a decisão correta. Bacana, quer dizer, é muita informação e você oferece isso para o teu cliente. Então, no caso, a Pet Love, você está vendo ali, olha, quem está conseguindo performar, essa informação é em tempo real, como é que funciona isso aí? A gente olha para os dados logísticos dos últimos 90 dias. Bacana. Comparando a operação dos nossos clientes com as operações que estão ocorrendo no mercado nesse momento. Então, se a Pet Love está conseguindo fazer uma entrega em 2 dias com a transportadora X, mas tem uma outra transportadora Y que está na mesma região, na mesma faixa de peso, entregando no menor tempo ou com menor custo, a gente consegue indicar isso para a Pet Love, para que ela tenha melhor performance na entrega e consiga de fato atender o cliente final, que é o nosso objetivo principal. É muito legal isso, que dá uma tranquilidade para crescer em regiões que às vezes vocês não têm um mercado tão consolidado, né? Sim, e atua, né, nessa previsibilidade que faz todo o diferencial, como a gente estava falando sobre o encantamento, né, do cliente. É importante que a gente consiga atuar com essas informações em tempo real e olhando para esse histórico também, que faz a diferença na nossa estratégia. Um outro grande problema que a gente consegue ajudar os nossos clientes é em relação à abrangência de CEP. Então, em muitas situações onde o cliente está tentando fazer uma compra, mas o CEP dele é um CEP mais distante e que a transportadora atual não tem abrangência, não consegue entregar naquele local, através da torre de controle, a gente acompanha os dados de erros, né, de requisições com erro para a solicitação de uma compra, e com isso a gente consegue indicar para a Pet Love, para os nossos clientes como um todo, quais são as regiões que eles precisam ter mais abrangência, quais são as regiões que eles precisam ter transportadoras que cheguem até lá e consigam assim aumentar as vendas. Mas eu queria perguntar para vocês, o que é mais desafiador nessa entrega? É medicamento, porque tem uma certa urgência, é ração, que é pesado pra caramba, aquele pacote de ração. O que é mais desafiador aí para equilibrar essa entrega com velocidade e com eficiência? Eu acho que essa é mais para ela. Existe a urgência do medicamento e também existe a urgência da ração, né, de compras programadas, que também, apesar de ter uma elasticidade maior de prazo, mas existe também a necessidade da gente encaixar e dar a devida urgência para cada demanda. Mas o desafio realmente está no pesado, né, nos pacotes ali de ração, que inclusive são os maiores itens de venda. Legal. Vou fazer uma pergunta para o Fernando. E o mercado que o atendimento do cliente é tão humanizado quanto o próprio produto. Como alinhar a comunicação logística, por exemplo, tracking, notificações, ao tom emocional da marca para gerar fidelização? Aquilo que a gente falou. Estamos falando de carinho, do nosso pet, né? A Pet Love tem uma identidade muito ligada a esse carinho. Como é que a gente lida com esse desafio, Fernando? Quando a gente fala do tema logística, é um tema complexo, mas quando a gente fala do setor de pet, é ainda mais específico, porque é como você disse, né? A gente está não só atendendo os nossos clientes, a gente está atendendo o melhor amigo dos nossos clientes. Então isso traz um tom emocional, um tom muito humano para cada entrega que é feita, né? Na Intelipost a gente consegue manter um acompanhamento de toda a cadeia logística
da entrega. Então, desde o pedido faturado até a confirmação de entrega, o cliente pode ser avisado com antecedência, através de WhatsApp, SMS, e-mail. Então, ele consegue ter uma previsibilidade maior de quando a sua entrega vai chegar. E assim um pouquinho ansiedade, né? Porque a gente fica sempre ansioso com compra, né? Então você tem aí o WhatsApp, SMS e o e-mail também. E o e-mail também. Exato. E trazendo aqui também um dado bem importante, né? Existem estudos que mostram que quando você avisa o cliente de que pode ocorrer um atraso na entrega dele, ele fica ainda mais satisfeito do que quando chega no prazo. Porque os clientes, eles precisam, os consumidores, né? Eles precisam se preparar muitas vezes para aquela entrega. Hoje, com o regime de trabalho híbrido, em alguns dias da semana, o consumidor vai para o trabalho presencial, em outros ele fica em casa, e são nesses dias que ele quer receber o seu pedido. Então, ter essa previsibilidade, ter esse planejamento para receber a entrega dele é fundamental. Bacana. E vai impactar esse índice de satisfação que é tão importante para vocês, né? Quer dizer, gerando essa previsibilidade, comunicando, facilitando esse canal de comunicação com o cliente, você tem no final ali uma métrica mais positiva aí das suas entregas, né? Sem dúvida, impacto no NPS ali, já veio. É algo perceptível, assim. Sim. Bacana, bacana. Ainda mais em regiões de crescimento rápido, a gente está falando fora de centros urbanos, você tem menos alternativas ali o teu cliente comprar ou até se planejar para receber, né? Às vezes tem menos pessoas vivendo, por exemplo, mais em casa, né? Que como você ressaltou isso, tem esse diferencial também, né? Sim, sim. Existem também estudos de que houve um aumento de pessoas trabalhando de casa que aí adquiriram um pet, né? Foi o meu caso, por exemplo, né? Eu a vida toda trabalhei presencial e quando veio a pandemia, mudou tudo, né? A gente teve que se adaptar a trabalhar de casa e a partir desse momento eu, junto com a minha filha, escolhemos ter um animal. Legal. Passamos a ter um Legal. pet. Legal. Né? Então mudou bem a dinâmica do ser humano com o pet também. O pet faz parte da vida da gente. A gente precisa organizar isso dentro do nosso tempo. Se a gente tem um produto que chega rápido e com qualidade, ele poupa um tempo nosso, que é um tempo que a gente gastaria para ir numa loja, e aí a gente gasta mais tempo porque a gente gosta. E tá com o pet, tá com a família, né? E aí você percebe, quer dizer, talvez uma adesão maior desse cliente ao teu produto, né? Você cria uma relação mais de longo prazo, não é? Exato, e está muito associado ao propósito da Pet Love, né? Que é cuidar dos pets, né? E garantir que eles sejam saudáveis e felizes por meio da experiência que a gente gera para os tutores. Bacana. Quer dizer, uma boa logística também é um instrumento de fidelização, né? Com certeza. A logística, ela se comunica com o cliente e ela é fator relevante de aumento na conversão de vendas também, né? Hoje, a logística ela tem 3 grandes pilares, né? O fator de conversão de vendas, a redução de custos, né? Nós, da MTPost, buscamos entregar para os nossos clientes também a redução de custos e também a experiência final do consumidor, que é fator para a gente altamente relevante, é ter o sucesso da entrega para o cliente final. Agora eu queria falar um pouquinho dos desafios. Quais são os desafios hoje que estão pegando um pouco mais assim, vamos dizer, em português bem simples, para o mercado pet? O que é mais desafiador, tanto em termos de logística, quanto em termos de atender esses mercados que estão crescendo mais rápido? Eu queria começar com você. Sem dúvida é a velocidade. Então, quando a gente fala de ser uma alavanca, é também um desafio e acompanhar essa velocidade com o crescimento da demanda. Então, esse é um desafio e como a gente atua de forma com a previsibilidade, né, dessas informações e desse crescimento para que estejamos preparados e prontos para atender isso com a velocidade exigida. Então, velocidade é um desafio aí, né? Você o que você acha, Fernando? Com certeza a velocidade é um dos principais desafios, né? A gente pode ver a evolução da logística, né? E 2 anos atrás, você fazia uma compra e esperava 15, 20 dias, às vezes, para a entrega chegar até a sua casa. A gente se acostumou a chegar 2, 3 dias. Exato. Um grande centro e olha lá, né? Exatamente. Isso veio reduzindo, né? Esse tempo de entrega, ele veio reduzindo ao longo do tempo a ter muitas compras onde a expectativa é da entrega naquele dia. Imagina um
um consumidor que está fazendo a compra da ração para o seu animalzinho e acabou. Não é uma compra planejada. Esqueci. Não dá para esperar 2, 3 dias para chegar. Ele vai querer no mesmo dia ou no dia seguinte no máximo, né? Então esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios que a gente tem. E a IntelliPost vem ajudando a Pet Love e outros clientes também, conectando os melhores transportadores com a carga de cada um dos nossos clientes. Bacana. Agora, por exemplo, ração é uma compra recorrente, né? Vocês têm alguma promoção ali, alguma fidelização para estimular essa organização nessa compra? Porque no fim vai impactar a logística, né? Sim, nós temos o Repete e também temos o Clube. Então, temos meios ali de associar essas duas ferramentas. E para atender nessa velocidade, nós apostamos também no crescimento do Pet Love já, né? Olhando para além de termos o Repete e termos o Clube, nós temos também formas de entregar no mesmo dia, em algumas regiões, algumas localidades, por meio do Pet Love já. Então você tem uma via mais expressa aí, esqueceu a ração bem no dia. Vamos tentar fazer essa entrega aí e também trabalhar com essa entrega programada, com essa recorrência, né? Como você falou, você tem essas ferramentas para enxergar esse cliente e ajudar nessa compra aí. Previsibilidade ajuda também, né? Com certeza, com certeza. A previsibilidade ela é fundamental, como a gente estava falando, né? Para o cliente se preparar para a chegada ou até para uma eventual falha na entrega, onde o cliente, o consumidor final, precisa ser avisado. É interessante isso, porque a gente tolera até o atraso desde que a gente seja avisado. Perfeito. Né? Ou que esteja dado isso no começo, 10 a 15 dias, alguma margem de dias, aí a gente tolera. Agora o susto é que a gente fica chateado. Né? Tá. Tem aquela ansiedade. Não, digo assim, você tem uma margem. 10 a 15 dias era 2 anos atrás. Ah, não, sim, claro. Perfeito, perfeito. Bom frisar isso. Mas eu digo assim, deve chegar entre 10 e 15 dias. Você tem uma margem ali. Ainda é uma margem grande. Mas se você tem esse aviso, você começa a desescalar um pouco essa frustração aí. Márcio, assim, eu diria que hoje o consumidor ele está muito exigente, né? Ele quer saber exatamente o dia que vai chegar e, se possível, se é no período da manhã ou no período da tarde, porque ele quer ter exatidão em recebimento. Então, a gente precisa ter um acompanhamento em tempo real e a torre de controle ajuda muito nisso. Ela usa a inteligência artificial e o machine learning para identificar padrões de rotas que estão com problemas e avisar o nosso cliente de que ele vai ter um atraso naquela entrega. Então, a Flávia, a gente com o time dela, tem uma equipe de monitoramento que fica acompanhando isso noite e dia, para que caso ocorra algum desvio nessa entrega que estava programada para daqui 2 dias, que o cliente seja avisado o mais rápido possível, ou que a própria Pet Love se antecipe àquela falha, corrija aquela falha, sem que o cliente final, sem que o consumidor seja impactado. Bacana, bacana. Muito legal saber. Quer dizer, você tem uma torre de controle, é monitoramento em tempo real e você tem uma margem aí para aplicar algumas soluções. Exato. Né? Quanto antes você souber o problema, mais fácil você consegue corrigir ou tem mais variáveis para tentar corrigir. Agora, que tipo de problema aparece mais? A gente teve situações agora recentes, né? Vou trazer um exemplo recente do Rio Grande do Sul, onde as chuvas impactaram o deslocamento dos caminhões, dos veículos que fazem o transporte de rações, de medicamentos e tudo mais. Isso é algo que impacta o dia a dia. E, com certeza, a equipe da Flávia, a Flávia vai precisar ir atrás de outro transportador, de outras opções, para garantir que o produto chegue no destino. Bacana. Tem algum desafio de sazonalidade no mercado pet? Tem um pouco essa curiosidade, né? Não sei se no fim do ano o pessoal às vezes tem um pet novo e aí vai começar a consumir os produtos, ou se tem períodos promocionais ao longo do ano que são mais desafiadores, uma Black Friday, por exemplo. Dentro da Pet Love nós temos um mês de aniversário, então nós usamos esse mês de junho para fazer várias promoções, mas hoje principalmente é a Black Friday. Então hoje, quando a gente olha para um período de sazonalidade maior, é esse período ali de novembro e dezembro. E aí, falando de logística e transporte, a venda ela acontece ali, né, nesse final de novembro, mas o reflexo para a gente é em dezembro. E aí já casa com Natal e fim de ano.
e compras antecipadas de férias, né? Alguns tutores costumam viajar e acabam comprando alimentos, enfim, itens essenciais ali para o pet em maiores quantidades para que possa suprir algum período ali dessa programação dele. Legal. Veja que a Black Friday é um período que exige muito planejamento. Pensa que é um mês onde todo o varejo está muito aquecido. Então não é a compra só da ração, só do setor pet que está acontecendo nesse mês, mas de todo o varejo como um todo. Então o mesmo transportador que está fazendo essa rota para a ração, para o setor pet, está fazendo para outros produtos também. Então exige de fato muito planejamento da equipe logística para conseguir garantir os prazos que estão combinados com o consumidor e que ele, sem dúvida, vai exigir que seja entregue no prazo. A expectativa é alta, né? A gente está chegando no fim do ano, é Black Friday, é fim de ano. Quer dizer, você tem um desafio grande aí para enfrentar, né? Queria perguntar para vocês o seguinte, vou falar um pouquinho de IA. Tendências globais como a integração avançada de dados logísticos em tempo real, nossa torre de controle, né? Uso de IA para previsão de falhas de entrega e personalização da comunicação logística estão crescendo rapidamente. Um pouco do que a gente já conversou. Eu queria saber de vocês, como a PetLove e a IntelliPost estão se preparando ou já atuando nessas frentes para transformar a experiência do cliente pet no Brasil. A gente já falou um pouquinho, mas vamos voltar um pouquinho para essa questão também da IA e dessas soluções integradas aí. A PetLove e a IntelliPost são um ótimo exemplo para a gente trazer do uso prático da inteligência artificial. A torre de controle, como a gente já comentou aqui, é uma ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real de todo o processo logístico, de toda a cadeia logística, garantindo para o cliente final, para o consumidor final, garantindo para o cliente final, para o consumidor final, o acompanhamento passo a passo da sua entrega. A gente sabe que a expectativa, quando você faz uma compra, né, existe até algumas piadas aí, alguns memes no mercado de que você faz a compra e 3 minutos depois você está na janela para ver se o entregador chegou. Então, garantir para o cliente a comunicação durante todo esse processo é fundamental para garantir a satisfação do cliente, melhorar o NPS, os indicadores que vão fazer com que o cliente volte a comprar na PetLove, ou seja, o cliente que está usando a nossa ferramenta. Então, e há uma realidade hoje aí na busca de soluções, né? Que vocês têm buscado aí, principalmente com essa torre de controle, que é uma ferramenta em tempo real. Eu acho que vocês estão aperfeiçoando isso aí, conforme vão surgindo essas novas soluções, que muita coisa envolve a IA, né? Hoje a IA está em praticamente tudo, assim, de alguma forma, né? Com certeza. E a inteligência artificial, ela evolui e aprende quanto mais a gente utiliza, mais ela está pronta para nos ajudar no dia a dia, e no setor logístico não é diferente. Existem várias iniciativas focadas em garantir a qualidade do dado para a entrega ao consumidor. É isso. E complementando, né, um ponto importante é sobre como a IA consegue se comunicar com os clientes de uma forma mais empática. Então ela se assemelha muito ao trato ali realmente humano, e isso nos aproxima desse propósito, né, de encantamento e tudo que a gente busca de garantia dessa melhor experiência do cliente. E nós utilizamos dessas ferramentas, né, da IntelliPost, tanto para antecipar, né, e melhorar a previsibilidade de possíveis desvios, onde nós conseguimos atuar, né, de forma corretiva muito mais ágil, sem que a experiência seja impactada, onde muitas vezes o cliente nem fica sabendo, né, de todos os desvios que poderiam ter acontecido ali, e a experiência, ela como um todo, ela é preservada, e no final nós associamos as mensagens e comunicados por meio da inteligência artificial, mas de uma forma muito mais empática ali com o cliente. Muito interessante isso que vocês trazem, porque ela ajuda numa humanização e ao mesmo tempo ela ajuda numa busca de soluções. Então, assim, algo bem focado em dado e algo bem focado em experiência do usuário, né? Quer dizer, ela consegue, ela tem essa versatilidade, né? E aí é desenvolver as ferramentas e entender e educar esse IA também para trabalhar da melhor maneira possível. Com certeza, com certeza. Bacana. A gente está chegando no fim do nosso papo. Queria ouvir as considerações finais de vocês. Eu quero agradecer, obrigado, Márcio, pelo tempo aqui, por toda a conversa, e agradecer principalmente a Flávia
e a Pet Love, nosso parceiro de anos, que está sempre conosco, buscando a inovação, buscando transformar a logística em uma parceria que tem gerado frutos excelentes. Então, mais uma vez, obrigado, Flávia, obrigado todo o time Pet Love. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, foi bem importante, muito bacana toda a nossa troca que nós tivemos, a parceria com a IntelliPost, que afinal de contas nos ajuda ali diariamente a garantir o nosso propósito, que ele acaba sendo atingido por meio da logística. E transferindo, né, para o cliente todo esse cuidado e carinho que nós temos por meio da logística. Obrigado, Flávia. Obrigado, Fernando. E obrigado você que acompanhou esse episódio aqui com a gente do IntelliTalks. Para acompanhar outros episódios, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado e até mais.